Brasil, ou quando é que um brasileiro ele sai do país e vai para outro, né, em busca de estudo, em busca de melhores condições de vida. A gente tem consciência que isso sempre vai acontecer. Mas uma pergunta interessante para a gente iniciar a nossa aula: será que o processo de imigração ele é atual ou é algo bem antigo da nossa história e que sempre aconteceu? Nós vamos observar que no mundo sempre aconteceu o processo de imigração, desde o momento do surgimento do homem até os dias de hoje, continua então acontecendo o processo de imigração. E uma questão interessante para a gente começar então a abordar, a gente a trabalhar, nós vamos tratar sobre o processo de imigração, seja a migração antiga ou seja o processo de imigração atual. E esse processo de imigração é um processo que vai acontecer quando uma pessoa ela sai de um lugar e ela vai para outro. Mas por quê? O que leva uma pessoa a imigrar? O que leva uma pessoa a sair de um lugar e ir para outro? Nós vamos ter vários motivos. Pode ser estudar, pode ser para trabalhar, pode ser para buscar um trabalho, um serviço, melhores condições de vida e principalmente nós vamos diferenciar que existe o quê? Dois fatores que fazem com que uma pessoa ela migre, ela saia de um lugar e ela vá para outro. Nós temos fatores que são positivos e vamos ter fatores negativos. Os fatores positivos, nós vamos dizer que são fatores ecúmenos e anecúmenos. Os fatores ecúmenos, nós vamos ver, são fatores que favorece que as pessoas vão mudarem porque estão em busca de melhores condições de vida, em busca do estudo. Mas uma pessoa ela pode migrar pelos fatores anecúmenos, que a gente também vai trabalhar nesse conteúdo. E o que é um fator anecúmeno? É quando uma pessoa ela não deixa o lugar onde ela vive por livre e espontânea vontade, mas ela vai se retirar do lugar onde ela vive, principalmente porque ela está sendo o quê? Ela está sendo forçada, seja por um conflito, seja por uma guerra, seja também pela falta de água, pela falta de alimentos, seja também por uma catástrofe natural. Então a gente vai observar então que quando a gente fala do processo de imigração, é um processo que ele faz com que uma pessoa ela deixe o lugar onde vive, onde ela vai viver, onde ela mora, para outro lugar em que ela não estava habituada a viver. Pode ser por fatores positivos, quando uma pessoa ela deixa o seu lugar de origem e ela vai para outro em busca de melhores condições de vida, ou então por fatores negativos, seja por causa de guerra, seja por fatores sociais, seja também por fatores climáticos como a seca, a falta de água, a falta de alimentos e principalmente a gente vê também por motivos de intolerância. E a gente vai observar então que a partir desse momento que a gente vai estudar então o processo de imigração, que é um processo que não acontece, que não é um processo atual em que nós estamos vivendo. É um processo que sempre aconteceu e vai continuar existindo. Nós temos pessoas que vivem na nossa cidade, que estudaram fora, em outro país. Temos pessoas que moraram em outro país, principalmente os médicos cubanos, que ainda tem. A gente vai observar então que esse processo de imigração é um processo que ao mesmo tempo que ele é antigo, nós continuamos o quê? Tendo processos atuais e recentes na nossa história. Inicialmente, hoje nós vamos começar com o processo de imigração, quando foi que ele iniciou? Lá no período da pré-história. Então a gente vai misturar um pouquinho geografia com história, mas a aula é de geografia. Só para todo mundo não confundir e anotar o nosso conteúdo na disciplina errada. Inicialmente, pessoal, a gente vai falar então sobre o primeiro capítulo, que inicia na página 206. A gente vai iniciar o capítulo falando sobre a população mundial. Como é que ela está desenvolvida, aonde é que vivem mais pessoas, como foi que iniciou o processo de imigração, de saída de pessoas de um lugar para outro. E para iniciar, falando sobre essa parte de geografia, nós temos também que entender um pouco da história de como foi que se iniciou
de como foi que se iniciou, pessoal, o chamado processo de imigração, que é um processo onde pessoas saem de um lugar e vão para outro, seja por fatores positivos, em busca de melhores condições de vida, ou então seja por fatores negativos, quando uma pessoa ela é forçada a se retirar, seja por guerra, seja pela falta de alimento, pela falta de água, e também por outros conflitos que ela esteja vivendo no seu momento atual, né, na sua situação. E a gente, para iniciar esse conteúdo, eu vou colocar então aqui o livro didático de vocês, digital, né, que vocês também têm acesso a ele. Quem já fez lá a plataforma, já conseguiu acessar, deve ter visto que vocês também estão conseguindo. Pronto, pessoal. Então, todo mundo está conseguindo ver, não é? Estão conseguindo visualizar o livro didático de vocês. Aqueles que também tiveram o livro didático, porque alguns acho que não quiseram, pelo menos a outra turma não quis. Então, vocês têm aí o livro digital. Nesse livro digital, então, que vocês estão conseguindo ver, vocês podem, então, observar a importância. Conseguem, então, ver aí a realidade aumentada. A gente vai observar, então, que no livro didático que vocês estão vendo aí, nosso primeiro conteúdo de geografia, que vai ser o conteúdo da nossa avaliação, é falando então sobre a população mundial. E dentro da população mundial, nós vamos começar então a falar sobre os fluxos migratórios. E o que é o fluxo migratório? Para a gente estudar então a população, nós temos que estudar de que forma foi que a população ela foi se espalhando por todos os continentes ao redor do mundo. A primeira pergunta que tem aí no livro didático de vocês: o ser humano e seus ancestrais tiveram algum país ou continente de origem? Como eles conseguiram se disseminar? Como eles se espalharam para outros continentes? Gente, quando a gente fala sobre isso, lá no sexto ano, eu sei que já faz um pouquinho de tempo, mas todo mundo deve se lembrar que quando a gente fala sobre a evolução da humanidade, nós temos que voltar um pouquinho lá no período da pré-história para se lembrar que o planeta, de acordo com a ciência, de acordo com a geografia, ele surgiu aproximadamente veja que está circulado, né, aqui em cima, vocês vão observarem. Aqui vocês observam então que a partir desse momento o mundo ele teve origem, com a teoria do Big Bang, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. E a gente vê que os flumes pré-históricos eles não surgiram no mesmo momento da criação do universo. Eles surgiram então aproximadamente há 7 milhões de anos atrás. Nós vamos dizer então que a maioria dos estudos vão mostrar que os primeiros seres humanos, os Homo sapiens, eles vieram de qual continente? Todo mundo se lembra que lá no sexto ano, faz um pouquinho de tempo, né? Olha aqui. Quando a gente fala então da origem do ser humano, sempre nós vamos dizer que todos os seres humanos surgiram em um continente. Qual foi o continente que deu origem à humanidade? A humanidade surgiu em qual continente? Quem é que se lembra? Gente, ninguém? Acho que ninguém está conseguindo me ouvir. Bia, que sempre fala. Pergunta de novo, o meu tá cortando. A pergunta é onde foi que surgiu a humanidade? Em qual continente? Minha gente, tá aí na página do livro de vocês. Olha aqui. Quando a gente pergunta de onde a humanidade ela surgiu, nós temos aí no segundo parágrafo, está bem claro, que toda a humanidade, de acordo com os estudos que foram feitos, surgiu lá no continente africano. E do continente africano eles migraram. Eles saíram de um lugar para irem para outro. Então a gente vai dizer como é
que existe alguma prova de que realmente os seres humanos nasceram, surgiram lá no território africano, nós vamos dizer que sim. Existem vários estudos que foram realizados dos esqueletos, dos objetos mais antigos que foram encontrados, foram os do continente africano. E a gente vai dizer quem são os nossos antepassados que vieram da África e se espalharam pelo mundo. Eles passaram pelo processo de imigração. Vem aquela teoria que nós estudamos lá no 6º ano, que independente se alguém concordar ou não, não é claro que cada um tem o seu direito, mas é a visão científica que nós estamos tratando aqui. A gente vai dizer então que de acordo com a ciência, não é, que a gente estuda, a gente vai observar então que quem são os primeiros ancestrais? São quem? São os primatas. Nós vamos dizer, antes da nossa espécie chegar ao Homo sapiens, nós vamos dizer que existiu o quê? Os primatas, não é? Que era um ser parecido com o macaco, e esse ser, ele deu origem ao macaco e deu origem ao ser humano. E essa teoria, ela é chamada de teoria evolucionista. Como é que ele vai dizer que o ser humano, ele é descendente de um ser parecido com o macaco, e nós chegamos ao que nós somos hoje? Através de uma lei chamada de lei da seleção natural. Uma pessoa, ela vai se adaptar ao lugar e ela também começa a mudar não apenas o seu modo de vida, mas também as suas características físicas também vão mudarem. A sua cor de pele, nós vamos dizer a cor dos olhos. Então a gente vê então que os nossos primeiros ancestrais são os primatas. E a gente vai dizer então que a nossa espécie ela apareceu há aproximadamente há 200 mil anos atrás, que é a do Homo sapiens. Mas antes deles vieram então outros ancestrais. A gente vai observar então aí, é importante a gente observar também nessa questão sobre a relação que existe dos nossos primatas, dos homens que deram origem à nossa espécie. Nós vamos dizer que foi um longo período para que a humanidade então chegasse ao que nós somos hoje. Nós vamos observar então, por exemplo, aí, que o ser humano ele sempre manteve uma relação com a natureza. E quando o homem da pré-história ele vivia em determinados locais, em cavernas, em locais abertos, eles morriam, os corpos eram enterrados, havia também objetos que eram produzidos, e a partir desses objetos e de esqueletos, foi a partir desse momento em que foi se formando o conhecimento de onde surgiram então os primeiros seres humanos, que foi lá no continente africano. A gente tem aqui então, por exemplo, os primeiros seres humanos, todos nós, temos uma família biológica em comum. Nós temos o descendentes em comum. E esses descendentes em comum, eles eram chamados de gênero Homo, certo? Esse gênero Homo, que é a família da qual todos nós fazemos partes, ele deu origem aos nossos primeiros ancestrais. Nós vamos ver que os nossos primeiros ancestrais foram, vocês estão vendo aí na imagem, nós vamos ter o Homo habilis, não sei se vocês ainda se lembram de alguma coisa. O Homo habilis é homem habilidoso, foram os primeiros seres que viviam há 2 milhões de anos atrás. Eles eram pequenininhos, 1,40 m, nós vamos dizer, aliás, de 1 metro até 1,20 m a gente vê que muitos têm aproximadamente 1,20 m a 1,40 m. A gente vê que o Homo habilis foram eles que fizeram os primeiros objetos, primeiros utensílios, por isso que ele é chamado de homem habilidoso. Em seguida surgiu o Homo erectus. O Homo erectus que a gente pode ver aí vai ser, esse Homo erectus foi ele então que passou então a andar de postura reta, como nós andamos hoje, por isso que ele é chamado de Homo erectus. Ele surgiu há 1,5 bilhões de anos atrás. E temos a nossa espécie que surgiu há 200 mil anos atrás, que é a do Homo sapiens, o homem sábio, o homem que sabe, certo? E a gente vai observar então aí... Professor? Oi? Eu tenho uma pergunta. Oi, pode fazer. Os primeiros homens foram dessa daí ou foram de Adão e Eva? Olha, Arthur, não sei se você se lembra, até porque faz um pouquinho de tempo, mas existem várias teorias que explicam a origem da humanidade, certo? São teorias, não existe nenhuma prova concreta de que realmente houve
vamos dizer assim, uma forma de dizer que não existe uma certeza de que forma a humanidade surgiu. O que existe são hipóteses, são teorias que são levantadas. Nós acreditamos na teoria de Adão e Eva, não é? Nós acreditamos que Deus criou Adão e Eva e criou assim o universo e criou nós, a humanidade, não é? Só que essa teoria, ela também não existe nenhuma prova, não é? Uma prova concreta a não ser a Bíblia, não é? E a gente vai observar então que essa teoria criacionista, ela diz que o mundo e o ser humano foi criado por um Deus. Só que não existe nenhuma prova concreta que a ciência realmente possa comprovar que exista Deus, não é? Que existe então o mundo foi criado por ele. Não é claro que a pessoa deve acreditar pela sua fé. Só que a ciência, ela acredita naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode pegar. Então a gente vai observar que a ciência, vários cientistas começaram então a formar hipóteses, principalmente observando a natureza, em que muitos seres humanos tinham características em comum e que eles então eram descendentes de um mesmo antepassado. Ou seja, uma pessoa, não se sabe exatamente como ele era, deu origem a um macaco e deu origem ao ser humano. E essa teoria é chamada de evolucionista. O que é uma teoria evolucionista? Evolução significa mudança. Então essa teoria ela vai afirmar que a humanidade ela passou por mudanças ao longo do tempo. Surgiram seres humanos que tinham muito pelo no corpo, era parecido com o macaco e depois ele foi passando por várias mudanças, até chegar à nossa espécie, que é chamada de Homo sapiens. Certo, Arthur? Entendi. Então, né, são diferentes formas que as pessoas escolhem. Se querem acreditar que Deus criou a humanidade e outras acreditam que nós, os macacos, somos parentes, né? Somos primos, vamos dizer assim. Olha, e a gente vê que essa teoria, chamada de teoria evolucionista, ela vai provar, de certa forma, que os nossos cromossomos, né, parte do nosso sangue, do nosso DNA, tem apenas 1% de diferença do DNA do macaco. Então a gente vê que essa teoria evolucionista sempre ela é muito discutida e ela é defendida pelos cientistas ainda hoje, ok? A gente vai observar então que existiram várias espécies humanas até chegar ao nosso dia a dia. Muitas desapareceram pela falta de alimento e outras conseguiram resistir. Nós vamos dizer que havia os Homo habilis, o homem habilidoso. Nós vamos dizer que o Homo habilis vivia apenas na África, que tem uma questão para vocês preencherem do mesmo forma dessa tabela aí, que vocês estão vendo. Havia também o Homo erectus. O Homo erectus saiu da África, foi o primeiro ser humano, a primeira espécie que deu origem ao humano, a sair da África e ir para o território da Ásia e da Europa. O Homo erectus, nós vamos dizer que ele deixou a África aproximadamente há 1,6 milhões de anos atrás. E vamos ter o Homo sapiens. O Homo sapiens ele foi o responsável pela ocupação do nosso planeta, ou seja, ele não viveu apenas lá na África, ele se espalhou para outros continentes, para o continente americano, para a Oceania, que até aquele momento não tinha sido povoado, certo? Então a gente vê que cada um desses homens tiveram então importância, principalmente em ocuparem o território mundial, não é? E aí nós temos então a imagem bem legal que tem no livro de vocês, que vai ser a migração do Homo sapiens. Nós vimos que a primeira espécie humana a se espalhar pelo mundo foi o Homo erectus. Ele deixou a África, saiu para a Ásia e para a Europa. Só que o Homo sapiens, né, o homem sábio, porque nós temos uma capacidade de conhecer muito grande, nós vamos dizer então que o Homo sapiens ele se espalhou para todos os continentes. Primeiro, vocês estão vendo aí na imagem, surgiu na África, não é? A gente tem aí há 200 milhões de anos atrás surgiu o Homo sapiens. Da Ásia, da África, ele foi para o território da Ásia, há 100 mil anos atrás. Nós depois vamos ver que ele foi para a Europa, há 40 mil anos atrás. Depois, vejam aí que nós vamos ver que eles foram para a Oceania, onde fica a Austrália, há aproximadamente então há 60 mil anos atrás.
Em seguida, nós vamos ver então no outro mapinha que tem na outra página de vocês, o livro de vocês. Todo mundo está conseguindo ver, né? Pronto. A gente vê então aí, por exemplo, que entre a América e a Ásia se formou uma ponte de gelo e através dessa ponte os seres humanos saíram lá da Ásia, próximo à Rússia. É uma ligação que existe entre a América e a Ásia, que é chamada Estreito de Bering, que vai ligar o território então da Beríngia e o território então o território é, o território da América do Norte, onde a gente tem o Alasca, e por meio dessa ponte foi que os seres humanos chegaram aqui à América. Primeiro, chegaram há 14 mil anos atrás lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Depois passaram pela América Central e apenas há 12 mil anos atrás foi o período em que os seres humanos chegaram aqui na América do Sul. E a gente, todo mundo vai se perguntar, existe alguma comprovação dessas datas? Existe. Nós vimos então que há 2 anos atrás houve um grande incêndio em um museu lá do Rio de Janeiro e esse museu ele acabou pegando fogo e destruiu muitas obras de arte. E o grande problema do incêndio estava na maior obra que eles tinham, que era o crânio de uma mulher, não é que eles conseguiram ainda recuperar em partes, que era o crânio de uma mulher que tinha aproximadamente de 11.500 anos, que foi encontrada aqui no Brasil, que era chamado de Luzia, e nós vamos dizer que ele é o fóssil, o esqueleto mais antigo da América. Oi. Então, você está falando desse museu do esqueleto. Eu tenho uma pergunta: esse esqueleto era gigante? Oi? O esqueleto dessa mulher que você está falando aí é gigante? O que era gigante, Arthur? O esqueleto da mulher que você falou Não, aí, eles eram menores do que nós hoje em dia, bem menores, porque eles pertenciam a outra espécie. Naquela época, vamos dizer que ele tinha 1,40 m, vamos dizer assim, 1,40 m. Eu não sei se tem aqui no livro de vocês, não tem. Mas o fóssil dela era chamado de Luzia, certo? Ficou conhecido como Luzia porque foi encontrado lá na cidade de Luzia, em Minas Gerais. E a gente vai observar então que esse fóssil que foi encontrado, ele já pertencia à espécie do Homo sapiens. Só que ainda ele tinha essa mulher, ela tinha algumas características ainda um pouco diferentes da gente. O tamanho, o crânio, e ainda não era da mesma forma que nós somos hoje em dia, certo? Mas já era do Homo sapiens. Então essa teoria também ela vai dizer que foram os Homo sapiens que colonizaram o território americano. Não foi o Homo erectus, não foi o Homo habilis, nem o Neandertal. Oi? Você disse que os cientistas acreditam no que podem ver e podem tocar, né? Isso mesmo. Aí tá pensando aqui. O nosso cérebro, claro que a gente tem cérebro, mas a gente não pode ver ele nem pode tocar nele. Só quando a gente morre, mas mesmo assim não dá pra ver. Só se você abrir a cabeça da pessoa, né? Então vai estar lá o cérebro da pessoa. Mas eles não realizam estudos, né? Os cientistas. Quando a gente fala cientista, a gente fala estudioso de uma forma geral, não é? Uma pessoa que faz faculdade, uma pessoa pode ser um médico, pode ser realmente um cientista, literalmente. Mas a gente fala então nessa questão, não é? Que sempre eles vão ter essa questão de valorizar aquilo que eles pegam, aquilo também que eles conseguem ver. Só que eu apresentei há alguns anos atrás um trabalho, né, a gente está falando de uma questão também religiosa, que se a gente for observar algumas palavras do nosso RNA, tem palavras que vão formar em palavras religiosas. Depois, quando a gente estiver na aula presencial, posso voltar a falar também com vocês sobre essa questão. Então, sempre a gente tem uma questão também científica, que é importante que a gente saiba, mas também a gente tem um lado religioso que também pode ser comprovado. É essa questão, então, também que você está, né, falando. Não é isso? Depois eu posso mostrar a vocês, né, que as nossas células elas têm palavras que vão formar em palavras religiosas. Até uma turma minha apresentou, eu era professor de ciências no Cônego, e minha primeira apresentação que eu fiz lá em 2017 com a minha turma
foi falando então sobre essa questão também. Foi até sobre as células que minha turma apresentou o trabalho, certo? Então sempre a gente também tem que ser relativo essa questão do que o pode ver e do que pode tocar também. Pronto, pessoal. Olha aqui. A gente vai observar então que as primeiras espécies humanas que surgiram lá na África e foram se espalhando, nós temos que saber por que essas espécies elas migravam. Por que é que elas deixavam então de saíam do seu lugar onde eles viviam para outro local? Oi? Eu sei, eu acho. Por causa do frio, enquanto ficava frio, não tinha mais comida, os animais também se migravam para ir poder comer os negócios lá, né? Isso mesmo, Arthur. Olha aí, Arthur se lembra de tudo, né? De tudo do sexto ano, 2 anos atrás, olha aí, que memória. Exatamente. A gente vê então que tem aquele filme A Era do Gelo, eu adoro a Era do Gelo, né? Que retrata principalmente o período falando sobre a pré-história. Não tem nada melhor do que assistir filme sobre a pré-história do que assistir a Era do Gelo. E a gente vê que grande parte, tudo era verdade, não é? Grande parte daquilo, vamos dizer, 50% do filme é verdadeiro. E a gente vai dizer então, pessoal, que quando a gente fala sobre os primatas, os primeiros ancestrais que deixaram a África e foram buscando, que saíram do seu lugar e foram para outros continentes, eles estavam exatamente dessa forma. Os primeiros seres humanos, eles viviam em árvores. Eles eram pequenininhos, eles eram chamados então, chamados de Australopithecus, que a gente viu lá no sexto ano. E a gente viu que com o passar do tempo, que eram os hominídeos, eles saíram das árvores e eles então começaram então a sair de um lugar para o outro. Nós vamos observar então que existem vários motivos que levam o ser humano então a sair de um lugar para o outro. Eu coloquei uma folhinha que vocês vão anotarem, ou então a escolha a forma que vocês querem fazer, que eu coloquei um resumo com minhas palavras que eu retirei do livro para facilitar vocês, a vida de vocês. Foram 3 motivos que levaram a saída do homem lá da África para outros locais. Primeiro, Arthur está certíssimo, foi a mudança climática. Nós vamos dizer que as mudanças climáticas, elas afetaram principalmente. Na África, ela teve uma grande seca, aproximadamente, a gente vê, há 200 mil anos atrás, e isso fez então com que eles deixassem de viver na África e buscassem outro local. Essa grande seca que aconteceu na África também ela provocou a falta de alimentos. Então, foi uma mudança climática, foi a falta de alimentos e também porque essas pessoas elas queriam encontrar outros territórios onde elas pudessem viver. Então, foram 3 motivos que fizeram com que o ser humano ele deixasse de viver na África e fosse migrando de um lugar para o outro. Primeiro nós vamos ter então a mudança climática, com o surgimento da seca, vamos ter também a busca por alimentos e vamos ter também o desejo de explorar outros territórios. Eu não sei se vocês se lembram de um vídeo que eu passei para vocês ainda em sala de aula no sexto ano, que foi falando sobre como os homens da pré-história viviam, que eles eram nômades, não é? Como o Arthur falou, eles devoravam os animais, não é? Esses animais ainda cru, não é? Eles ainda não tinham descoberto o fogo, e a gente viu por eles serem nômades, eles não produziam o alimento e nem criavam animais, então eles tinham que sair constantemente de um lugar para o outro, seja pelo um fator climático, ou estava muito quente, ou estava muito frio, ou então vamos ver pela falta de alimentos que faltava naquela região. Então a gente vai observar então que ele sempre buscava um novo local onde ele pudesse viver. Oi, Arthur? Eu tenho uma pergunta. Certo. Eu esqueci de algumas, mas lembro de outras. Tá certo, pode apertar. Então, a primeira pergunta é, mais ou menos assim, os humanos descobriram o fogo com eles mesmo ou foi um raio que caiu? Foram raios. Foram raios, isso mesmo. Também no vídeo a gente viu, nós vimos então lá no sexto ano, que eu mostrei aquele vídeo, falando então que a descoberta do fogo ela foi feita por raios. Feita por momentos naturais, por efeitos naturais como raio, que caía e incendiava. E eles observaram então que os animais eram mais saborosos assados do que cru.
eles também começaram a produzir o fogo através do atrito de madeira e do atrito de pedras. E assim a gente vê que o Homo erectus, né, aproximadamente então há 1,5 milhões de anos atrás, foi o período em que eles então descobriram o fogo. E o fogo ele teve grande importância porque ele afastava os animais, porque também ele cozinhava, ele se aquecia do frio, né? E a gente vai observar então que o Homo erectus ele foi forçado a migrar da África para a Ásia, para a Ásia e para a África, por quê? Tanto pela falta de água, como também pela falta de alimentos que houve lá no território da África. Então, também na anotação que eu pedi para vocês fazerem no caderno, eu coloquei então aqui um resumo que tem explicando o Homo erectus, por exemplo, ele foi forçado a mudar há 2 milhões de anos atrás para o território da Ásia e para o território da África, da Europa, por 2 motivos. Tanto pela falta de água, como também pela falta de alimentos. Porque na África, há 2 milhões de anos atrás, foi um período em que houve uma grande seca, e essa seca também levou então à falta de alimentos. Por isso que o Homo erectus então ele decidiu sair da África e a buscar um lugar onde tivesse um clima mais favorável, melhor, onde tivesse também alimentos, onde tivesse água. Então a gente vê que o Homo erectus foi o primeiro a deixar o continente africano. E a gente vai observar que a partir daquele momento, o ser humano ele também começou a se utilizar a fazer objetos feitos de pedra, feitos de ossos, feitos de madeira, principalmente para superar os desafios da natureza. E aí vocês estão vendo... E aí... Oi? E tem os predadores para vencer, né? E também, não é, para superar os predadores. E a gente tem aí o que Arthur acabou de falar também, a gente tem a descoberta do fogo, que era sobre o atrito que colocava um pedaço de madeira embaixo, furava, tinha um buraquinho, e ele ficava girando, que nós vamos dizer atritando então pedaços de madeira. E a gente vai dizer que a descoberta do fogo permitiu que a espécie humana ela pudesse explorar outros locais frios, poderia preparar alimento, além de ter uma proteção contra predadores. Imagina um tigre dente de sabre naquela época, né? Era bem difícil deles sobreviverem. Então a gente vai dizer então que através da criação do fogo, da criação de objetos feitos de pedra, de lanças feitos com chifres de animais, foi o momento em que eles começaram então a superar a natureza e principalmente a desafiar os predadores. E a partir desse momento, uma pesquisa bem interessante que a gente tem aí vai ser então, a gente tem então aqui as mudanças biológicas e culturais. Nós vamos dizer então que à medida que o homem foi saindo de um lugar para o outro, nós vamos dizer que o lugar onde uma pessoa vive também vai mudar as características dessa pessoa. Quando a gente vê uma pessoa lá do continente europeu, nós podemos encontrar pessoas com peles diferentes. Mas a gente vai observar que alguns países têm pessoas com peles mais claras e tem outros que têm pessoas com a pele mais escura. Nós vamos dizer que o clima, ou seja, a temperatura de um lugar, que a vegetação, ela vai influenciar tanto na cultura quanto nos costumes de uma pessoa. Não é assim? E a gente vai observar então, nessa pesquisa que ela foi realizada, veja que tem aqui um nome chamado de melanina. O que é melanina para a gente entender o que eu vou falar? Melanina é um conjunto de proteínas de cor marrom ou preta que interferem no pigmento de vegetais e animais. A melanina, pessoal, é um conjunto de proteínas que nós temos da nossa pele. Dependendo da quantidade de melanina que nós tivermos, nós vamos ter cores diferentes. Uma pessoa, se eu disser ela tem mais melanina, eu estou dizendo que ela é morena ou ela é negra. Quando uma pessoa ela tem menos melanina na pele, ela tem menos proteínas de cor marrom, nós vamos dizer que ela é uma pessoa branca, não é? Pode ser parda, certo? Ou pode ser de origem asiática, oi?
Sabia que tem gente que é tão branco que o nome dessa pessoa é albino que quando entra no sol se queima, que eu ouvi falar? Tem sim. Eu tenho uma aluna que é albina. Olha, a gente vê então, pessoal, quando a gente fala então dos nossos antepassados, a gente vai lembrar que eles tinham muito pelo. E por que eles tinham muito pelo? Nós vamos dizer aí, por exemplo, deixa eu mostrar a vocês, nesse segundo parágrafo, nesses nossos antepassados que a gente vai ler agora, nossos antepassados, os primatas, eles tinham muitos pelos que os ajudavam, por exemplo, a se protegerem do sol lá no território da África. Por isso que eles tinham muito pelo. Diferente dos seres humanos que possuem poucos pelos hoje. Vale lembrar que nossa espécie ela surgiu na África, onde os raios solares eles eram muito quentes. Então a gente vai dizer então que as pessoas naquela época do continente africano, eles tinham o quê? Tinham muita melanina na pele, tinham muitas proteínas que ela tem a cor marrom ou preta. E ao migrarem para a Europa, nós vamos dizer que as pessoas elas começaram a perder essa proteína porque elas não precisavam se preocupar no quê? Com os raios solares. Por isso que a gente vai dizer o lugar onde uma pessoa vive. Também, né? Oi? O físico deles também, né? Isso. A gente vê, por exemplo, que uma mudança na parte física da natureza interfere vamos dizer assim, interfere tanto na cultura das pessoas, como também interfere na mudança física, na mudança biológica, certo? Então a gente vai dizer então que antigamente as pessoas viviam na África, elas tinham muita melanina na pele, que é uma proteína de cor marrom ou preta, e elas então diferenciaram suas cores. Quando elas saíram da África, nós vamos dizer então que elas não precisavam se protegerem tanto do sol, porque lá é um lugar mais frio, e a pele delas também perderam essa proteína, né? Porque essa proteína também é uma forma de proteger a pele. Só que as pessoas na Europa... Então, também essa proteína vem do sol, né? Proteína da pele. Olha, não. Essa proteína, ela é uma forma, vamos dizer assim, uma proteção para o nosso corpo, certo? Todo mundo tem uma proteína, todo mundo tem melanina no corpo. Só que algumas pessoas, por viverem em um lugar quente, elas têm mais melanina, elas vão terem a pele mais escura. Se uma pessoa vive em um lugar mais frio, ela vai ter menos melanina, porque aquele local ela não vai precisar se proteger tanto do sol, como uma pessoa que vive na Alemanha, uma pessoa que vai viver, que vive na França, que vive na Rússia. Elas têm a pele mais clara, de acordo com a ciência. Essa proteína, eles têm menos essa proteína do que uma pessoa que vive por aqui, no Brasil, na África. Oi. Oi, professor. Olha, a gente vê então que essa questão da melanina, então acho que dá para entender. Pessoas que vivem em um lugar mais quente precisam se proteger do sol, têm a pele mais escura que vai ser de acordo com a grande quantidade de melanina. Que a melanina é um conjunto de proteínas que tem na nossa pele. Algumas pessoas têm mais e outras pessoas têm menos. A gente vai observar também que as pessoas elas têm duas características, fenótipas e agenótipas. O que é o fenótipo de uma pessoa? É a característica física dela. E o genótipo é uma característica que está na nossa genética. Por exemplo, muita pessoa vai criticar essas pessoas. Como é que uma mudança física na pessoa ela pode ser passada de pai para filho? Pode, porque ela também acaba interferindo no próprio organismo de uma pessoa, certo? Então a gente vê que essa questão, essa mudança do clima, ela interferiu principalmente nas cores da pele de uma pessoa. E isso aconteceu, foi provocado principalmente, vamos dizer assim, através do processo que nós chamamos de processo de migração, o processo migratório. Entenderam? Olha aqui, a gente tem então. Oi? Posso falar 3 coisinhas rapidamente que depois deixa você falar essa coisa aí? Pode sim. A primeira aí, sabia que teve alguns animais que estavam extintos que voltaram à vida, que foram redescobertos? Que já estavam tentando, né? Aham, eu vi sim. Então, eu vi isso no vídeo falando agora. Aham. Que eles sempre tentam, né?
sempre tenta realmente dar origem. Eu assisti aquele em filmes geralmente de dinossauro, que a gente vê também muito essa questão, né, Arthur? Então, sério. Né, Jurassic World. Então, tem alguns animais que pensavam que estavam extintos, mas estavam vivos. Aham. Eu vi no vídeo. Porque eles podem encontrar ainda no osso restos de sangue, não é? E com esse DNA eles podem dar origem também a esses seres primitivos que existiam, não é? A ciência pode sim. Seria bem interessante. Então, você está entendendo, é meio errado. Eu posso explicar o motivo como eu voltar na vida? Pode sim. É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo que eu vi no vídeo. É mais ou menos assim. Tinha um rato que pensava que estava extinto. Eu tenho alguns cientistas que foram para algum lugar e estavam vendendo comida. Eu tenho um rato e uma carne. E os cientistas comendo não foram lá identificar que animal era. E depois vão ver qual animal era, porque não descobriram que animal era. Foram para aquele lugar que descobriram aquele animal e eles olharam para ver que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo aquela carne. Então, adivinha, era um animal extinto que estava fazendo comida com aquela carne. Era um rato, fofo, pequeno. Ah, entendi. Mas seria Então, realmente, né? Bom. Não é quem não queria. Imagine a gente ver um dinossauro. Eu queria. Não muito grande, porque né, é impossível. Ele acabava nos matando. Mas se fosse um mansinho, até que seria interessante. Olha aqui, pessoal. Quando o ser humano ele começou então a se espalhar pelo redor do mundo, nós vamos dizer que o contato entre diferentes povos, ele também começou então a dar origem a diferentes tipos de culturas. Por isso que hoje nós temos tantas culturas diferentes. Nós vamos dizer que as espécies humanas elas ainda viveram se relacionaram um certo período. Vamos dizer, o Homo habilis conviveu com o Homo ainda, um Australopiteco. Nós vamos dizer que o Homo sapiens ele conviveu com o Neandertal. Só que essas espécies que não eram tão fortes, que não se adaptaram ao meio ambiente, elas acabaram então desaparecendo. E a gente vai observar então, pelo ser humano, através do Homo sapiens ter se espalhado ao redor do mundo, por todos os continentes, nós vamos dizer que isso favoreceu ao surgimento de várias culturas, porque nós temos uma cultura na América, uma cultura na Europa, uma cultura na África, uma cultura diferente na Oceania e uma cultura também diferente lá no continente europeu. Então a gente vê que devido ao processo de imigração, as pessoas então começaram então a sair de um lugar para o outro em busca devido a fatores climáticos, em busca de alimento, em busca de outros territórios para mudar. E tudo isso fez com que houvesse o surgimento de várias culturas diferentes. Ok? Momento de dúvidas. Olha aqui, pessoal. A atividade de hoje, ela vai ser essa página 216, 217 e 218, ok? Só essas 3 páginas aqui. Poderia completar com a 219, mas não, essa eu deixo para fazer com vocês. E na semana que vem a gente vai corrigi-la em sala de aula. Tanto os que vão para a aula presencial, quanto os que forem ficar em casa. A gente vai iniciar com a correção das 13 questões, ok? Pessoal, então a gente vai finalizar.